Oi, turminha! Agora que a gente já fez aquela atividadezinha avaliativa, a gente vai de ciências. A gente vai fazer do livro da página 118 até a página 127. Porém, vocês vão ver que vai ter umas páginas que a gente não vai ter que fazer, combinado? Então, prestem bastante atenção. Primeiro, ali na página 118 e 119, deixem o livrinho aberto para vocês conseguirem observar bem as imagens que tem aqui. E olha o que tá falando. Os materiais se transformam. Olha só o que tem ali. Daí ele tá pedindo 1. Colhe os adesivos da página 213 no lugar correto para completar a imagem. Você já fez bolinhas de sabão? O que você acha que acontece com as bolinhas da imagem? O que vocês acham que acontece ali com as bolinhas da imagem? Colhem e depois prestem bastante atenção, combinado? E tudo que a gente lê e vocês acharem importante, galera, podem estar grifando, certo? Daí depois ali na página 120 tá falando assim: os materiais no ambiente. Qual a forma do gelo e da água líquida? O gelo é o quê? É líquido, será? Pensem. E a água? É líquida? E agora? Olha só. Os materiais do nosso dia a dia podem ser apresentar em estado sólido, líquido ou gasoso. Os sólidos apresentam forma e volume definido. Os líquidos apresentam forma variável e volume definido. Os gases têm forma e volume variáveis. Então, olha ali, esses brinquedos são sólidos, o suco é líquido, não podemos enxergar o ar, mas sabemos que ele preenche o balão. Então, observem bem ali e grifem tudo aquilo que vocês acharem importante. Depois, na página 121, tá pedindo para vocês completar o texto com as palavrinhas do quadrinho sobre líquido, definidos e indefinidos. Bem fácil. E depois na 2 tá falando assim: o mel é um líquido ou um sólido? Justifique sua resposta com base nas características desse alimento. Eu acho, na minha opinião, que o mel é um líquido, porque ele não tem uma forma definida, mas ele tem um volume definido. E vocês? Prestem atenção. Depois na 3, observem a imagem e daí vocês vão responder a letrinha A e a letra B. O que permite que o mesmo balão tenha diferentes tamanhos? O que permite que um balão seja pequenininho, seja médio, seja grande? E depois cite uma propriedade do material que preenche os balões. Cite uma propriedade que preenche. O que a gente bota dentro do balão quando a gente enche? Pensem e respondam. Daí depois na página 122 está falando mudança de estado físico. Os materiais podem mudar de um estado físico para o outro. Quando deixamos a roupa secando no varal, a água contida nela passa do estado líquido para o gasoso, porque o vento vai tirar o líquido. Vai acontecer a evaporação, lembram? E mudança chamada evaporação. Quando a água é fervida em uma chaleira, ela também passa para o estado gasoso. Quando observamos o vidro embaçado, e o vapor da água que passou para o estado líquido ao encontrar a superfície fria no vidro. Então, ali vocês vão observar e vão ler com bastante atenção o que está escrito em cada imagem e vão grifar. E olha o que está falando: de maneira semelhante, uma pedra de gelo deixada fora da geladeira passa para o estado líquido. O inverso ocorre quando colocamos água líquida no congelador. E depois da número 1, vocês vão ter que completar as frases com a palavrinha sólido e líquido. Vai ser 2 vezes sólido e 2 vezes líquido. Então, prestem atenção. Daí no número 2 está falando assim: leia as situações abaixo e escreva qual foi a mudança do estado físico em cada uma delas. Simone deixou cair água no chão no quintal. Ao voltar, a água tinha desaparecido. O que aconteceu? Ela passou do estado que para qual estado? E depois, Roberto estava andando de carro com seus pais quando percebeu que a janela do seu lado estava embaçada. O vapor da água do ar passou do estado tananã para o estado tananã. As duas são iguais, na verdade são inversas, uma é o inverso da outra. Então, se vocês acertar A, vai ser o inverso da B. Se vocês acertarem a B, vai ser o inverso da A, bem fácil.
Depois nas 3, as nuvens que enxergamos no céu estão em qual estado físico? Qual estado que as nuvens estão? Quando pequenas partículas do quê? Prestem atenção e escrevam ali. Depois na página 124 está falando transformações físicas. As transformações fazem parte do nosso dia a dia. Os materiais mudam constantemente na natureza ou pelo ser humano para algum propósito. Em alguns casos, os materiais continuam sendo os mesmos após a mudança que sofrem. Esse processo é chamado de transformação física. Um exemplo são as mudanças do estado físico. Ao virar gelo ou vapor, a água líquida não deixa de ser água e pode retornar ao estado líquido. Há materiais que formam misturas com outros e que podem ser posteriormente isolados dessas misturas. Nesse caso, dizemos que essas transformações são reversíveis. Ao amassar ou rasgar um papel, por exemplo, mudamos suas formas, tamanho, aparência, mas ele continua sendo papel. Então, se eu pegar a água e transformar em gelo, ainda vai continuar sendo água, porém em forma de gelo. Se eu pegar uma folha e eu rasgar e amassar, ainda vai ser folha. Se eu cortar o meu cabelo e botar de recordação numa caixinha, por mais que ele não esteja na minha cabeça ainda, vai continuar sendo o cabelo. Se eu quebrar essa caneta no meio, ainda vai ser caneta. Então, na página 125, galerinha, tá falando assim. Acompanhe essa história. Ali tem uma história que os patinhos compraram gelo, foram carregar, chegando lá o gelo derreteu e depois que o gelo derreteu, eles foram comprar um sorvete. O que aconteceu com a compra que os personagens fizeram? E depois, no final da cena, os personagens estão comprando sorvete. Porque os sorvetes têm a forma conservada no carrinho do vendedor. Então, vocês vão responder com bastante atenção. Agora, deixa eu falar para vocês uma coisa. Lembra que eu falei que tinha páginas que a gente não ia fazer? Então, página 126 e a página 127, galerinha, a gente vai fazer quando voltar às aulas. Combinado? Prof, eu quero fazer agora em casa. Não tem problema nenhum. Pode fazer a página 126 e 127 em casa, como experiência, pede ajuda pro pai, pede ajuda pra mãe. Porém, não é obrigada a fazer. A gente vai fazer quando a gente retornar, que se tudo der certo, daqui a mais ou menos um mesinho a gente retorna. Ó, dedinhos cruzados, pensamentos positivos. Então, vamos lá. Façam as atividades com bastante atenção, com bastante capricho, que a prof tem certeza que vocês vão arrasar. Smile and Learn. Nossa, que calor! Ei, olá! Estou preparando uns picolés de morango. Com o calor que está fazendo, eu fiquei com vontade. Mas para eles ficarem sólidos como estes, eu tenho que congelá-los e esperar um pouco. O quê? Você não sabe o que é sólido? É um dos estados da matéria. Não se preocupe, eu te explico rapidinho. A matéria, a substância da qual todas as coisas são feitas, pode ser encontrada em 3 estados. Líquido, como este suco de morango, sólido, como este picolé, e gasoso, como o vapor desta panela. A bebida que tomamos está em estado líquido. A matéria em estado líquido se adapta à forma do recipiente no qual está, e o volume é sempre o mesmo. As partículas estão separadas e podem se mover. Você está vendo como elas se movem? Parece que estão dançando. Os picolés que comemos estão em estado sólido. A característica principal da matéria em estado sólido é que ela tem forma e volume constantes. As partículas estão organizadas e juntinhas. Tá vendo? Por último, o estado gasoso. O vapor da panela está em estado gasoso. A matéria em estado gasoso pode mudar de volume e de forma, ocupando todo o espaço do recipiente no qual está. Viu? As partículas estão muito separadas e podem se mover livremente. Olha só, elas parecem um pouco loucas. Você entendeu tudo? Vamos revisar. A matéria pode ser encontrada em 3 estados: sólido, líquido e gasoso.
A matéria em estado sólido sempre tem a mesma forma e ocupa o mesmo espaço. As partículas estão organizadas e juntinhas. A matéria em estado líquido se adapta à forma do recipiente no qual está. Sempre ocupa o mesmo espaço. Além disso, as suas partículas estão separadas e podem se mover. A matéria em estado gasoso tem volume e forma variáveis. As suas partículas estão muito separadas e se movem livremente. Vai ficar pronto rapidinho. Ei! Olá! Estou preparando mais picolés para vender. Ficaram tão bons que já estão acabando. Estes já estão prontos, tá vendo? Quando eles esfriaram no congelador, eles solidificaram. Você sabe o que é a solidificação? É uma das mudanças de estado da matéria. Não se preocupe, que eu vou te explicar. Como você já sabe, a matéria pode estar em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. As mudanças de estado acontecem quando a matéria esquenta ou esfria. Quando esquentamos a matéria em estado sólido e ela passa para o estado líquido, o processo se chama fusão. Quando esquentamos a matéria em estado líquido e ela passa para o estado gasoso, o processo se chama vaporização. Estes processos também podem acontecer ao contrário, ou seja, se ao invés de esquentar, esfriamos a matéria. Quando esfriamos a matéria em estado gasoso e ela passa para o estado líquido, o processo se chama condensação. Quando esfriamos muito a matéria em estado líquido e ela passa para o estado sólido, o processo se chama solidificação. Ah, não! Os picolés derreteram! Como eu sou distraída! Você se lembra como se chama a mudança do estado sólido para o estado líquido? Fusão! A mudança do estado sólido para o estado líquido se chama fusão. Quando a temperatura de um sólido aumenta, as partículas que compõem a matéria começam a se separar e podem se mover com mais facilidade. Tá vendo? Quando esquentamos o líquido, ele vira gás. Você se lembra como se chamava este processo? A mudança do estado líquido para o gasoso se chama vaporização. Quando esquentamos um líquido, as partículas que compõem a matéria se separam ainda mais umas das outras e podem se mover livremente pelo espaço. E se eu fechar esta panela? O vapor, quando toca a tampa, esfria e passa do estado gasoso para o estado líquido. Você se lembra como se chama este processo? Eu já contei para você antes. A mudança do estado gasoso para o estado líquido se chama condensação. Quando um gás esfria, as partículas da matéria começam a se juntar umas com as outras e se movem mais devagar, até que a matéria passa a ser líquida. Acho que os picolés que eu coloquei para congelar já devem estar prontos. Sim, eu coloquei uma forma com líquido no congelador e depois de um tempo está sólido. A mudança do estado líquido para o sólido se chama... Vamos lá! Você sabe! Se chama solidificação. Na solidificação, as partículas da matéria ficam bem juntinhas, por isso não podem se mover muito. E estas são as mudanças de estado da matéria. Vamos revisar? Quando esquentamos a matéria em estado sólido e ela muda para o estado líquido, o processo se chama fusão. Quando esquentamos a matéria em estado líquido e ela muda para o estado gasoso, o processo se chama vaporização. Estes processos também acontecem ao contrário, ou seja, se ao invés de esquentar, esfriamos a matéria. Quando esfriamos a matéria em estado gasoso e ela passa para o estado líquido, o processo se chama condensação. Quando esfriamos muito a matéria em estado líquido, ela vai passar para o estado sólido. Este processo se chama solidificação. Bom, agora você já conhece as mudanças de estado da matéria. Eu tenho que ir embora para atender as pessoas. Tchau! Os estados físicos da água e suas mudanças. Então, a água ela pode ser encontrada em 3 estados físicos. Sim, pode ser sólido, líquido ou gasoso. Mas o que seria isso, sólido, líquido ou gasoso? Vamos começar aqui pelo líquido. O que é a água no estado líquido? A água no estado líquido é aquela água que nós encontramos nos mares, nos rios, na torneira. É a água que bebemos.
Então, podemos classificar aqui como esse estado líquido. Vou colocar aqui a água que bebemos. A água que bebemos. Então, a água que bebemos, ela se encontra no estado líquido e ela vai ter a forma do recipiente que eu colocar. Por exemplo, se eu colocar a água dentro de um copo, a água vai ter aquela forma, ela vai ter aquele volume do recipiente, vai ter o formato, a forma do copo. Se eu pegar essa mesma água e colocar em uma garrafa, ela vai ter o quê? A forma e o volume da garrafa. Então, o estado líquido é a água que bebemos. O estado sólido. O estado sólido é quando encontramos a água, o quê? Em forma de gelo. Onde é que nós encontramos a água em forma de gelo? Nas geleiras, neve, icebergs. Por exemplo, sólido, podemos colocar aqui o gelo, o cubo de gelo da nossa casa, né? O gelo, ele é sólido. Gasoso. Então, gasoso é quando a água, ela atinge uma temperatura elevada. Como assim? Quando colocamos uma panela com água e ligamos o fogo, a água ela vai esquentar, ela vai começar a ferver. E essa água ela vai sair do estado líquido e ela vai começar a subir aquele vapor. Então, esse vapor é o estado gasoso. Então, gasoso, nós podemos colocar aqui o quê? O vapor da água. Então, recapitulando, os estados físicos da água: sólido, nós pensamos no gelo; líquido, a água que bebemos; e gasoso, o vapor da água. Agora nós temos a mudança desses estados físicos. Essas mudanças, elas irão ocorrer quando houver a perda ou o ganho de calor. Como assim? Nós temos fusão. O que é a fusão? A fusão é quando a água ela passa do estado sólido para o líquido. Por exemplo, quando eu pego aquele cubo de gelo lá da minha geladeira e deixo ela em cima da pia, ela vai descongelar, não é isso? Então ela vai se tornar sólido para líquido, ela vai deixar de ser gelo e vai voltar a ser água. Então, fusão é quando a água passa do estado sólido para o estado líquido. Então, sólido para o líquido, fusão. Temos também vaporização. Vaporização é quando a água ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Por exemplo, aqui eu coloquei a água que bebemos. Então, vamos pegar essa água aqui e colocar na panela. Vai acontecer o quê? Vai subir aquele vapor da água. Então, é a vaporização. É quando nós pegamos a água, colocamos ela no fogo e conforme vai fervendo, vai subindo aquele vapor. Então, aquele vapor que vai subindo está passando para o estado gasoso. Então, aí é a vaporização. É quando passa do estado líquido para o estado gasoso. Condensação. O que é condensação? Condensação é quando passa do estado gasoso e retorna para o líquido. Sim, lembra daquela água que está lá fervendo? Que subiu aquele vapor? Então, aquele vapor é o estado o quê? Gasoso. Não é isso? Aquele estado gasoso é aquele vapor que subiu. Se você pegar a tampa de uma panela e colocar ali em cima daquele vapor,
Na mesma hora, esse vapor que subiu, quando ele entrar em contato com a tampa fria, ele vai se tornar o quê? Líquido novamente. Então, por exemplo, eu tenho a água aqui fervendo, está subindo vapor. Estado gasoso. Coloquei a tampa da panela, a tampa fria, aqui na tampa, na mesma hora, vai resfriar esse vapor e vai ficar o quê? Líquido de novo. Aqui dentro da tampa vai ficar cheio de pinguinhos, porque vai se tornar líquido novamente. Então, condensação é quando a água ela passa do estado gasoso para o estado líquido. É quando ela volta do gasoso para o líquido. E solidificação. Solidificação é quando passa do estado líquido para o sólido. Então, o estado líquido é aquela água lá que nós bebemos. Então, solidificação. Eu pego o meu cubo de gelo, coloco água, está o quê? Líquido. Levo para o congelador e ela vai ficar sólida. Vai passar do líquido, da água, para o sólido. Isso é solidificação. Então, solidificação. Líquido. Para o sólido.